Olá, meninos. Bora aí para mais uma questão de calorimetria. Olha só, considere a experiência que se descreve ao lado, realizada pelo professor Márcio. Inicialmente, ele coloca um copo cheio de água a temperatura ambiente e prestes a transbordar sobre um prato vazio, como mostrado na figura a seguir. Em seguida, lentamente, ele abaixa um bloco de 18 gramas de gelo sobre a água, até que ele alcance o equilíbrio mecânico. Considere que a densidade do gelo e da água são constantes e valem respectivamente 0,9 grama por centímetro cúbico para o gelo e 1 grama por centímetro cúbico para a água. A partir dessa informação, determine item 1. Olha o que ele quer no item 1. A primeira pergunta que ele faz é: a massa de água que transborda do copo para o prato antes que o gelo inicie seu processo de fusão. Justifique sua resposta. Então, ele vai colocar lentamente o gelo, ele solta aquele fio, tudo bem? E aí, olha o que vai acontecer. No momento que ele solta o fio, senhores, nós vamos ficar com a superfície do líquido e a nossa pedra de gelo aqui, ó, flutuando no gelo para nós. Olha que interessante. Ué, Pião, por que o gelo flutua na água? É só se eu olhar a densidade dele, né? A densidade do gelo é um pouquinho menor que a densidade da água. Bom, meninos, aqui nós vamos ter algumas maneiras de poder descobrir a massa de água que transbordou para o prato. Porque aqui nós estamos com tudo isso, ó, dentro de um copo, certo? E esse copo, ele está aqui, ó, sobre um prato. E aí a pergunta do exercício é exatamente qual a quantidade de água que transbordou para o prato? Ou a quantidade de água, ó, que está aqui, ó, ao redor do nosso corpo, do nosso copo, desculpa, que transbordou aí, certo? Bom, vocês percebem que esse bloquinho de gelo ele vai equilibrar. Ele se equilibra aqui exatamente em função da força peso e de uma força que nós ainda não estudamos, né? Vai estudar mais para o final do ano, só que essa força nós chamamos de força de empuxo. Então, nós temos aqui a força empuxo, a força peso, e o bloco fica flutuando nessa situação, porque existe um equilíbrio para nós aqui. Obviamente que você pode trabalhar assim, ó, o peso desse bloquinho é a massa vezes a gravidade, e o empuxo, para a gente calcular, o empuxo é devagar. Lembre, a densidade do líquido vezes o volume submerso do corpo e vezes a gravidade. Lembre que aqui entra apenas o volume submerso do corpo. E olha que bacana. O volume submerso do corpo é exatamente o volume do líquido que transbordou, não é verdade? Para e pensa. Se o teu copo está cheio d'água, se você colocar o dedo que tem 1 ml de volume no teu copo, você vai ocupar o espaço de 1 ml de água. Então, a hora que você coloca o dedo com 1 ml de volume, você transborda 1 ml de água para fora. Se você colocar 2 dedos com 2 ml, você vai estar ocupando o espaço de 2 ml ali. Então, vai ter que transbordar 2 ml. Então, o volume de líquido que transborda aqui, senhores, é exatamente igual ao volume submerso do corpo. E olha que interessante. Você conhece a massa do corpo, você conhece a aceleração da gravidade, a hora que você igualar as duas até para cortar, né? A densidade do líquido ele forneceu, que é a densidade da água, você consegue descobrir o volume submerso. Esse volume submerso do gelo, se você jogar na fórmula da densidade, já que você tem a massa do gelo e você tem a densidade do gelo, você consegue descobrir qual é o volume submerso e, consequentemente, o volume de água que transbordou. Aí é só você calcular por densidade de novo a massa. Vocês viram quantas contas para fazer? Aí, mas você está falando e não vai fazer a conta? Essa não. Essa fica para você brincar em casa aí. Você faz sozinho. Qualquer dúvida, você grita aqui para nós. Mas eu quero mostrar uma outra relação, senhores. Primeiro, isso daqui é uma flutuação, tá? Isso daqui, essa informação é importante principalmente nas aulas de empuxo, tá? Flutuação. Olha lá. É uma flutuação. O que é flutuação? Quando o corpo é colocado num líquido, num fluido, e ele fica em equilíbrio apenas em função dessas duas forças, o peso e a força empuxo que aparece para ele. Toda vez que for flutuação, vale para nós essa relação, ó. A densidade do corpo em relação à densidade do líquido, ele tem a mesma razão que o volume submerso do corpo em relação ao volume total do corpo para nós. Vou repetir, olha só. Toda vez que for flutuação, você já pode aplicar direto, tá? O percentual da densidade do corpo em relação à densidade do líquido é exatamente o mesmo percentual do volume submerso em relação ao volume do corpo. Querem ver um exemplo? A densidade do corpo, no caso aí o gelo, é 0,9. E a densidade do líquido vale 1.
Vocês perceberam que a densidade do gelo é 90% da densidade do líquido para nós? Isso significa que o volume submerso do gelo ali é 90% do seu volume. Então, 90% do volume do gelo está debaixo d'água. E 10% apenas está emerso, com E, externo, né? Fora da água para nós. Sempre vai se respeitar essa relação, desde que seja flutuação. Desde que tenha apenas, desculpa, as duas forças agindo aí, e aí a gente pode falar que existe equilíbrio entre eles, tá? Então essa daqui é uma outra maneira, percebe que você já sai mais rápido aí com o volume submerso, e depois você dá prosseguimento nas contas também. Mas eu quero ir além, não vou fazer essa conta também não, eu quero ir além. Toda vez que for flutuação, meninas, toda vez que for empuxo, por definição, esta formulinha do empuxo, ela vem desta definição aqui, ó, que o peso do corpo, nesse caso é o peso do gelo, é exatamente igual ao peso do líquido deslocado. Olha que interessante. Esta é a definição de empuxo para nós, tá? Então, nesse exercício aqui, senhores, o jeito mais rápido de você poder resolver era muito simples. O peso do corpo, qual que é o peso do corpo? É o peso do bloco de gelo. É um bloco de gelo com uma massa de 18 gramas, tá vendo aqui? Isso significa que o peso desse bloco é exatamente igual ao peso do líquido deslocado, ou seja, a massa do bloco de gelo, vou colocar aqui, ó, a massa do bloco de gelo é exatamente igual à massa do líquido deslocado, o líquido que transbordou. Em outras palavras, a gente percebe aí que a massa desse líquido que transbordou vale 18 gramas. Esta é a resposta da primeira pergunta aí. Como que a gente poderia explicar numa prova aberta? Definição de empuxo, peso do corpo, empuxo, coloca lá empuxo, peso do corpo é igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, você coloca lá M do gelo vezes a gravidade é igual ao M do líquido vezes a gravidade. Você corta as gravidades, a gente conclui que as massas são iguais. Essa é a resposta do segundo item, sem necessidade nenhuma de se fazer contas aí, tá? Mas se você prefere fazer conta, obviamente, elas estão aí demonstradas para vocês, tá? Indicadas, pelo menos, né? Olha o 2. A massa de água no prato após a flutuação completa no gelo. Pô, olha que bacana. Ele quer saber o seguinte, você percebeu que agora, com o passar do tempo, o gelo vai derreter, certo? O gelo vai derreter. E aí, esse volume verde que estava do lado de fora, ele vai penetrar no líquido para nós, né? Ele vai fazer parte aí do líquido dentro do copo para nós. E ele quer saber, qual é a massa de líquido que eu tenho agora no prato? Eu já tinha aqueles 18 gramas que transbordou primeiramente, com a colocação do gelo. E agora, quando o gelo derrete? Aí, moçada, olha que bacana. Quando o gelo derrete, a massa de água no prato continua sendo 18 gramas. Ah, peão, não é possível. Aquele volume de gelo não vai derreter e não vai entrar no copo para nós? Sim, mas olha que bacana. Lembra que a água é uma substância anômala? Quando o gelo derrete, e aí quando ela passa a aumentar a temperatura dela um pouquinho, de 0 até 4 graus Celsius, o gelo contrai, né? Ele diminui o volume. Então, olha que bacana. Esse gelo, ele vai, aquela parte externa, aquela parte verde, vai complementar ali dentro do copo. Porém, todo aquele gelo que está dentro do copo também, a parte vermelha, ao derreter, vai diminuir o volume. E ele diminui o volume exatamente na mesma proporção para que aquele volume que está fora preencha essa parte e o nível da água continua exatamente o mesmo. Então, meninos, olha só que bacana. Se você quiser fazer esse experimento em casa, você pode. Pega um pedaço de papel, coloca um copo em cima cheio de água e coloca uma pedra ou duas de gelo, sem transbordar. Aí, a hora que você transbordou, o papel está seco. E aguarde até esse gelo derreter. Você vai perceber que com o gelo derretido, o nível da água continua o mesmo, só que sem ter transbordado nenhuma gota d'água, nem ter transpirado ou ter evaporado, não vai acontecer nada. É que a hora que o gelo derrete, ele passa a ocupar o mesmo volume do que ele estava ocupando quando ele era apenas submerso, porque ele sofre uma contração nesse derretimento para nós. Então, a massa no item 1 e a massa no item 2 tem a mesma resposta, 18 gramas para nós aqui. Fechou? Grande abraço a todos.